Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos com a família, tá, Bruno? Vamos começar o santo culto, louvando a Deus com o cântico 128, 128. Glória a Deus, glória a Deus. Vem, pode tocar, pode acompanhar. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos cantar o hino 64, irmãos.
Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 370. 370. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar a Deus agora, irmãos. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que pedem as orações da Igreja de Deus. Também vamos orar
algumas pessoas que estão com Covid, Aparecido, Irene, os avós e a tia do irmão Léo, que é daqui dessa congregação, por enfermidade, Edilaine, Valéria por câncer de mama, a Isabelle, um bebezinho que tem hipotiroidismo, a Alexia, de 6 anos, também com hipotiroidismo. Pedem as nossas orações, enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados rogam as nossas orações. Também tem uma família aqui da Zona Norte, me esqueci o nome do bairro. Enfim, perto da Vila Guilherme ali, que pede as nossas orações, uma jovem, uma moça ainda, uma policial feminina, tem o seu bebezinho, seu filhinho de 9 meses de idade. Ela está enfrentando uma depressão muito profunda e tirou a vida do bebê e a sua vida também. E a família com arma de fogo pede as nossas orações, todos em grande aflição. Os irmãos, imagina a situação dessa casa, só Deus para ter misericórdia. Vamos apresentar nas mãos de Deus também a família do nosso irmão Pedrão, lá de Dourados. Deus se achou por bem e levou a sua esposa, a nossa irmã Isabel. O sepultamento dela foi ontem, salvo engano, ou no domingo de manhã. Pede as nossas orações também. A irmã Eni está entubada também com Covid em Campo Verde, no estado do Mato Grosso. E o nosso irmão Valtinho está se recuperando. Se já não saiu do hospital, deve estar para sair. Enfim, bastante gente sofrendo, pedindo as nossas orações. Vamos apresentar todos nas mãos do Senhor. Pedir a Deus, irmãos, que tenha misericórdia da nossa vida, do nosso povo, da nossa gente, da nossa irmandade. Todos, agora não tem mais igreja, não tem mais religião, seja ela qual for. Todos estão desesperados, precisando de Deus e pedem as nossas orações. E eu tenho certeza que se nós abrirmos o nosso coração para o Senhor, se nós clamarmos de todo o coração, o Senhor vai atender as nossas orações. Por mais que essas notícias nos entristeçam, e não é sem motivo, nós não devemos, com isso, perder a nossa fé. Buscar a força de Deus, que o coração de Deus esteja no nosso. Pedir ao Senhor para fortalecer a nossa mente também, o nosso psicológico, para que nós suportemos esses dias de tanta aflição. Mas uma coisa nós temos certeza, a palavra quem diz, não sou eu, que aquele que serve a Deus, o justo, viverá pela fé no nome do Senhor Jesus. A fé que nós temos em Deus nos vai manter vivos, nos vai guardar, nos vai ajudar. Até Deus põe no coração para dizer para todos nós, se você está essa tarde aqui um pouco desanimado, um pouco triste ou entristecido ou entristecida, receba a fé em nome do Senhor Jesus. Receba a fé que vem do coração de Deus para o teu coração. Os irmãos, imagina, irmão, se a gente que atende a obra de Deus não pedir ao Senhor para fortalecer o nosso coração, a gente enlouquece. Porque, querendo ou não, isso não é uma reclamação, viu, irmandade? Pelo amor de Deus, nunca foi. Deus colocou isso no nosso coração e nós fazemos nosso ministério com alegria. Mas, irmãos, imagina, nós somos um muro de muitas lamentações. Cada vez que abre o celular, tem lá uma centena de mensagens com esse tipo de coisa que vocês veem. Aconteceu uma coisa interessante, uma sexta-feira, eu estava aqui em Osasco, não sei se foi em Osasco, o Carapicuí, hoje foi o casamento do Léo e da Natasha, Osasco, né? Estava em Osasco na sexta-feira, celebrando um casamento. No sábado à tarde eu estava fazendo um funeral no Embu, e no sábado à noite ordenando um diácono. Olha que extremos, né? De uma festa para um funeral, depois para a ordenação de um servo de Deus. Então, a gente também precisa pedir a Deus que cuide da nossa mente, do nosso coração, para que o Senhor nos coloque um espírito de paz, porque o povo que não morre de Covid, morre de doido, e ninguém tem escapado desse mal, mas nessa tarde o Senhor quer trazer para todos nós o bálsamo de consolação. O Senhor quer visitar o nosso coração. Quer dizer, olha, eu não estou indiferente aos teus problemas,
Não estou indiferente à tua dor, ao teu medo. Eu vim aqui para te dizer que fortaleça a tua alma, diz o Senhor, que essa noite escura e tenebrosa vai passar. Leva um tempo, mas ela vai passar. Unidos em nome do Senhor Jesus, busquemos a Deus em santa oração. Amém. Santo Deus, Santo Deus. Santo Deus. Nosso amado Deus e nosso Pai Celestial, nos encontramos diante da Tua presença, ajoelhados aos Teus pés em santa oração, para agradecer ao Senhor pelo dom da vida eterna que Tu nos concede. Se tão somente guardarmos a Tua palavra até o fim dos nossos dias, veremos a face de Deus como ela é. Receberemos a coroa da vida e teremos também, Senhor, a entrada no céu. Ó Deus, quantas coisas ruins, quanta tristeza, quanta desolação, o mal, Senhor, parece estar se sobrepondo ao bem, mas nós sabemos que é uma falsa impressão, uma falsa realidade, que o adversário quer colocar nos nossos corações, trazendo desânimo à sua igreja. Mas nós te pedimos que, em nome do Senhor Jesus, nessa tarde, enche o coração da tua igreja de fé, de esperança, de alegria, de contentamento, e faça com que nós creiamos no novo de Deus na nossa vida, e que nós creiamos que o Senhor tem domínio total sobre todas as coisas. Elevamos a Deus a nossa oração para apresentar os pedidos da nossa irmandade que tem feito não só na live, mas também através das mídias sociais, de todas as formas de contato que nós temos aqui na nossa igreja, que nos pedem particularmente também. Ó Deus, Tu que conheces todas as coisas, Tu que sabes o que está no íntimo do coração de cada um, és aquele que pode trazer o Teu socorro. A Tua palavra diz que Tu és socorro bem presente na hora das nossas angústias. Senhor, queira visitar os hospitais, visitar as clínicas de recuperação, ajudar o Teu povo que está passando por dias de grande aflição. Senhor, vem com a Tua presença nessa tarde e enche nosso coração da Tua graça, da Tua glória, de alegria, de contentamento e de esperança, pois nós temos certeza que uma palavra de Deus a nosso respeito, a nossa vida, a nossa história muda e o Teu nome é glorificado na terra. Ó Deus, toma nas Tuas mãos as famílias enlutadas, como a família dessa jovem moça, Senhor, cheia de vida pela frente. Ó Deus, tem misericórdia. O que foi que deu de errado, Senhor, para ela tirar contra o seu próprio filhinho e depois contra ela mesma? Senhor Jesus, tem misericórdia dessa família, tem misericórdia dos amigos, dos parentes. Senhor, livra-nos desses grandes males por caridade, Senhor. Tomai nas Tuas mãos aqueles que estão nesse momento numa UTI, entubados, Senhor, sem saber o que está acontecendo aqui no mundo exterior. Tu tens a cura, Tu tens a saúde. Se Tu quiser, Senhor, esse mal se desfaz do dia para a noite e o Teu nome será glorificado na nossa boca. Oramos por toda a nossa irmandade na face da terra, oramos por todo o ministério da Tua obra. Entrego a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. De sábado para cá, esse joelho tem me judiado tanto, ó Deus, mas enquanto Tu me der vida e saúde, escorado no que quer que seja, a minha carne, o meu coração sempre se prostrará diante da Tua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Visita o Teu povo com a virtude do Teu Espírito Santo, porque quanto mais a prova aperta, mais glória nós vamos dando, Senhor. Porque nós cremos que o Senhor tem nas Suas mãos a libertação das nossas almas.
Senhor, traze-nos do céu a tua palavra, inspirada pelo teu Espírito Santo, move todas as coisas ao nosso respeito e faz com que esse culto alcance muitas vidas para a glória do nome do nosso grande Deus. Assim, Senhor, toma tudo nas tuas mãos, todos os pedidos de oração. Nossa irmã organista, irmã Silvia, sua família, os músicos, todos, Senhor, todo o ministério da tua obra também. Pedimos que esteja conosco, dando-nos um culto guiado e movido pelo teu Espírito Santo. Pedimos a Deus essas bênçãos e agradecemos por Jesus, Senhor nosso, bendito para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 3, 7, meia dúzia. 376.
Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, temos alguns avisos aqui para a Irmandade, que são os nossos cultos presenciais aqui na congregação do Alphaville, que são aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30, às terças-feiras, às 14 horas, que é esse de agora, amanhã, quarta-feira, às 8 da noite, e sábado, às 10 da manhã, é o culto das mulheres, culto que é só das nossas irmãs. Os cultos online, de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde e às 8 da noite, sábado, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite, e domingo, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30. Esses são os cultos online. Reunião de oração, toda segunda-feira, às 7 horas da noite. E aulas de música aos domingos, às 8 horas da manhã, antes do culto das 10. Dia 6 de junho, que é domingo, às 4 horas da tarde, nós teremos ensaio parcial de orquestra aqui para toda a Irmandade, todos os músicos, para toda a categoria de instrumento. Estão convidados a estarem presentes aqui para tocar, desde cordas, a sopros, todos quantos Deus preparar são bem-vindos para estarem aqui. Santa Ceia aqui no Alphaville, dia 13/6, às 10 da manhã e às 18h30, e terça-feira, dia 15/6, às 2 horas da tarde. Então, a Irmandade vê desses cultos qual é o melhor, se encaixa melhor na sua agenda, no seu horário, e vem participar da Santa Ceia. Continuamos pedindo também à Irmandade que tragam alimentos não perecíveis para atendimento da mesa do amor e dos necessitados da obra de Deus, quilinho de arroz, quilinho de feijão, óleo, produto de higiene pessoal, produto de limpeza, o que Deus preparar vai ser bem-vindo e vai ser de muita utilidade, tá bom? A gente agradece muito a nossa Irmandade. Nós vamos deixar alguns minutinhos para alguém que sinta de testemunhar, do meu lado esquerdo, direito dos irmãos, do meu direito esquerdo das irmãs. Estão os microfones para testemunhança. Se você vier testemunhar, mantenha-se com a máscara. Entre um irmão que testemunhar, o irmão e outros, os irmãos farão a higienização do microfone, tá bom? Estamos nessa liberdade, só pedimos aos irmãos que sejam breves, se tiver alguém que sinta, que venha depressa, para que a gente também continue com o santo culto. Nessa liberdade, Deus seja sempre louvado. Amém. Pode vir, irmã Marcinha, fala bem pertinho. Fica à vontade. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Me sinto muito honrada, de estar aqui hoje. Terça-feira passada, tive aqui, assim, muito preocupada, muito triste, que a minha filha do meio, com 36 anos, chegou lá em casa chorando, na segunda-feira, que não conseguia ficar na casa dela, que estava com muito medo. E aí a gente orou aqui, e o Senhor Deus, mandou a palavra. Quando eu cheguei em casa, ela ainda estava deitada. E aí, quando eu cheguei, coloquei o culto, a palavra para ela ouvir. E quando foi de noite, ela já estava assim, sabe, totalmente transformada pelo poder de Deus. E a palavra foi pregada assim que era 3 dias, que Jesus ressuscitou. Foi no 3º dia. E quando foi na sexta-feira à noite, ela foi embora para a casa dela e está lá até hoje, para a glória de Deus. Glória a Deus. Porque Deus é bom. Quantas horas eu posso falar? Quantas você quiser, minha irmã. Falou que era rapidinho. Não, você pode. Eu não podia deixar de dizer que, para mim, estar aqui é, assim, uma honra, um privilégio, porque eu ouvi o irmão na rádio e eu falava assim, eu ouvi muitos anos, não foi assim nada que eu ouvi assim um dia, uma vez, não. Era muitos anos, e por onde eu passava, aquilo que eu vivia, que eu ouvia na rádio, eu testificava por onde eu ia, por onde eu passava, e até hoje eu faço isso. Então eu dizia assim para o Senhor, Deus, um dia eu vou estar lá naquele lugar junto com aquele irmão, um dia eu vou estar lá, quando eu não sei, mas eu sei que um dia eu vou estar lá, que Deus vai preparar para que eu esteja lá junto. E hoje eu posso dizer que eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor e fazendo parte, do corpo de Cristo. Então, Deus seja louvado por tudo isso. Amém? Amém.
Ó, que fique bem claro, o rapidinho era para vir, entendeu? Não para testemunhar, para vir logo que a gente quer ouvir. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Domingo a turma fez fila para testemunhar. Hoje vocês estão muito perna mole demais. Isso, irmã Mara. Mostra aí para eles como é que faz. Glorificar a Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer a Deus, porque no mês de janeiro, acho que várias palavras Deus mandou dizendo de renovo. Né? Renovo, nova fase, novo ciclo. E eu peguei para mim. Eu peguei, me apossei dessa palavra e falei, Senhor, eu creio que Você vai fazer alguma coisa na minha vida e na vida dos meus filhos. E quando foi agora, nesse mês de maio, Deus abriu a porta para minhas filhas de emprego. Elas estavam procurando emprego e mandando currículo, e Deus abriu para as duas no mesmo lugar. E eu creio que não é coincidência, que é na mesma empresa que meu marido começou a trabalhar, e ele terminou os dias dele nessa empresa. Eu também trabalhei nessa empresa. É uma empresa muito boa, é uma administradora de cartão de crédito, e eu trabalhei lá por alguns anos, e agora minhas filhas começaram lá, assim, por uma amiga delas que indicaram. E aí só depois que eu fiquei sabendo que era na mesma empresa, e é aqui no Alphaville, bem pertinho da minha casa. Então, assim, elas estavam meio ansiosas para isso e ficavam, ai mãe, não abre a porta. Eu falo, filha, calma, tudo tem seu tempo. Tudo há tempo para todas as coisas, espera no Senhor. E eu orando e buscando, e Deus realizou o desejo delas de trabalhar. Elas querem trabalhar, né? E glória a Deus por isso. Então, assim, se alguém está esperando uma porta de emprego, se alguém está esperando algo do Senhor, acredita na palavra, confia na palavra. Hoje pela manhã eu ouvi 2 palavras, todas elas falavam de fé, e hoje já falou muito de fé, de perseverança. Então, que a gente venha perseverar mesmo nos caminhos do Senhor e crer e confiar que no momento certo o Senhor abre portas. Amém. E também tem muita obra também para contar, tem uma outra obra muito importante, mas eu não vou contar hoje, mas é uma obra maravilhosa que Deus está fazendo. Curioso, irmão. Não, é que eu quero contar no culto das mulheres. Ah, tá bom, vai, tá bom. Então, eu agradeço a Deus. O nome do Senhor sempre seja glorificado. Deus seja louvado. Amém. Tá louco. Todas irmãs, né, irmão Saulo? E nós, né? Puxa vida. Mais alguém, irmãos? Se tiver no coração, vem. Aproveita que não tem muita irmandade, se não fica muito acanhado, vai treinando para os cultos de final de semana. Glória ao Senhor. Santo Deus. Todos em paz? Vocês estão muito medrosos, mas até o irmão Bruno vem testemunhar aqui, se chamar. Esses dias eu falei para ele, você não quer contar um testemunho, Bruno? Ele falou, não, se não for para atender o culto, eu não quero. Vê se pode, mano. Vê como é que pode, Marquinhos. Já não pode dar ousadia mesmo, viu? Tá muito bem. Bom, a gente vai procurar abrir um pouquinho da liberdade em todos os cultos para a Irmandade, e a gente quer que o culto seja assim, tranquilo. Não é uma prisão, que a pessoa não pode dar um espirro que alguém vai brigar. Não, você está na casa de Deus. Não é? Somos uma família, está todo mundo junto, louvando ao Senhor. O culto, o meu ideal de culto, tá bom? É um bobo falando, mas é o meu. Tem que ser uma coisa que quando acaba, fala, meu Deus do céu, podia não acabar. Né? Eu não sei os irmãos, mas terça-feira para mim é um dia feliz, diante de Deus que nos assiste. Daqui a pouco tem culto. Quarta-feira é um dia feliz, daqui a pouco tem culto. Não estou falando dos cultos online, estou falando presencial, porque Deus está em todo lugar. Mas aqui a gente vem, vê a irmandade que a gente ama,
Fala um pouquinho mal da vida dos outros, que crente não aguenta, gosta de fazer uma fofoca mesmo. Aí a palavra vem, corrige, dá uma acertada, e a gente vai aprendendo, ou não. Dá uma olhadinha na roupa da irmã, fala mal, outro fala mal do carro do irmão. Não aguenta, né? Crente é uma raça terrível. Aí Deus vai abençoando, a gente vai aprendendo, graças a Deus. O Senhor vai ajudando. Se nós morremos nesses errinhos bobos, nós não herdamos o céu. Aí o Senhor vai aprendendo, fala, ó, vou te mostrar onde é que você erra, para você aprender a ganhar o céu. Sabia? O pecado, o erro também é importante, que é por ele que vem pelo conhecimento. O Paulo disse, eu não conhecia pecado senão pela lei. Quando a lei começou a me falar isso é pecado, isso não pode, eu tomei conhecimento dele. E comecei a ver que eu pecava um monte de vezes sem saber. Então que todos nós tenhamos isso no nosso coração, a importância do santo culto, mesmo sabendo nesses dias maus que a gente tem vivido e que a Irmandade deve procurar se cuidar, claro, os do grupo de risco, os que têm alguma doencinha, alguma coisa que possa colocar a sua vida em risco, vão assistir no culto online de casa, mas os que são possível devem vir para fortalecer a comunidade. Tomemos o exemplo da formiga, que briga pela comunidade, ela mantém a casa dela unida, seja na comida, seja na defesa do formigueirinho, os animais mais sábios que tem, tanto que o rei Agur falou sobre elas, vai ter com a formiga o preguiçoso, que trabalha no verão para ter seu sustento no inverno. Olha que bênção, né? Até os animaizinhos têm sabedoria de Deus. Mas está muito bom, de pouquinho a Irmandade vai se animando. Já tem bastante esse final de semana, né? Já tivemos bastante testemunho, graças a Deus. Alguma coisa mais para anunciar, Marquinhos? Está tudo certo, né? Mês do amor, já falei. Os músicos, mais uma vez, esforcem-se para estar nesse ensaio que vai ser no dia 6 de junho, tá bom? Vai ter bastante músico de outras igrejas aí que vão estar congregados junto de nós. Vamos cantar o hino 368. Glória a Deus, glória a Deus.
Eu tenho, assim, total convicção de que a Irmandade crê na palavra, crê nas tuas orações. Todos nós somos falhos, mas crê. E o Senhor me manda dizer para alguém que está aqui, que está assistindo esse culto, antes da palavra, que o Senhor vai trazer coisas novas no teu caminho. Mas são boas novas de alegria. Lembra bem de que Deus está mandando te dizer. Vem chegando coisa boa no teu caminho. Espiritual, material, para alegrar o teu coração, alegrar a tua carne também na presença de Deus. E todos que te olharem dirão, verdadeiramente Deus está na tua vida. Louvado seja Deus, eu também quero, no nome de Jesus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado, irmãos. Amém. O irmão Brunão vai pôr aí na tela para os irmãos da live os nossos dados bancários para as ofertas e as coletas da Irmandade que assiste o culto online, que é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. Toda oferta que Deus preparar vai ser muito bem-vinda e o Senhor, com a sua mão potente, saberá como recompensar a todo o povo de Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no verso 39. Vamos nos colocar todos em pé, por favor, para ouvir a leitura da palavra. Depois os irmãos poderão se sentar. Se tiver alguma dificuldade em ficar em pé, não se preocupe, fique à vontade sentado mesmo. Lucas 2, verso 39. Já está? Tá rápido, né, irmão Brunão? É que você quase não faz isso, né, o ano inteiro, né? O menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos.
queridos irmãos, como nós vemos aqui, Maria recebeu a visita do anjo dizendo: salve, agraciada, o Senhor é contigo, já sendo chamada de agraciada. E depois o anjo contou-lhe das coisas, dos planos de Deus para a sua vida, para o que ela seria usada, dessa tão importante missão de gerar no seu ventre e cuidar daquele que traria o conhecimento da graça de Deus, da salvação, e o homem mais importante de toda a humanidade, que trouxe a reconciliação do homem com Deus, que uniu essas duas partes novamente, que é Jesus. Então, ela, evidentemente que, de alguma forma, ainda que superficial, sabia que era alguma coisa grande, alguma coisa muito excelente. Porque, primeiro, que ela esteve gestante sem nunca ter conhecido o homem. Não é natural. Precisa de um processo natural para isso. Não é? Lembra da vara de Arão, que foi colocada em cima da tenda e mesmo cortada ela floresceu e deu amêndoa? Deus é cheio de fazer essas coisas, irmão. O impossível para Deus não é nada, irmão. Impossível para Deus é a mesma coisa que nada. A magnificência de Deus se mostra quando Ele diz: um dia para mim são como 1000 anos, e 1000 anos para mim é que nem o dia que passou ontem. Que você saiba, que você tenha no seu coração essa certeza. Por mais que, como ela mesma não compreendeu quando Ele disse: não sabes que me convém cuidar dos negócios de meu pai? Imaginemos lá na frente, quando o primeiro milagre que Ele fez nas bodas em Caná, na água feita vinho, que Ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela disse: aquela vez lá, ele falou que estava cuidando dos assuntos do pai, esse menino tem coisa de Deus na vida dele. Mãe é mãe, mamãe conhece o filho, só de olhar. Ainda que não era gerado pelo corpo dela necessariamente, mas foi acolhido pelo corpo dela, ela criou essa relação de mãe, amamentou seu filho com amor. Então, irmãos, ainda que ela não compreendesse, a palavra que nos diz que ela guardou no seu coração essas coisas. Ninguém veio aqui dizer que ela foi interrogar José, que ela foi interrogar o sacerdote, e nem a Deus. Senhor, isso eu não compreendo, mas está guardado no meu coração. A hora que tu achar por bem, me esclarece, Senhor, me mostra. E quando nós agimos dessa maneira, irmão, todas as portas se abrem na nossa vida, sejam materiais, sejam espirituais, e você vai ter sempre na tua boca um cântico de louvor e gratidão a Deus, porque o Senhor sempre vai abrir teu entendimento, sempre vai abrir teu coração, pela tua humildade, dizer: Senhor, ainda não compreendi, mas eu sei que o que vem de Deus é bom, eu vou esperar no Senhor. Compreende, irmão? Precisa ter compreensão dessas coisas, sabe por quê? Senão nossa fé enfraquece. Que a gente quer pum, falei, responde, eu peço, acontece, eu falo as coisas, mas não é assim. Às vezes dá certo, né? Da vontade de Deus ser igual a nossa, e às vezes não. E quando você olhar que as coisas não saíram do teu jeito, se já por eliminação, eu queria X, não saiu X, mas não aconteceu nada, você já fica sabendo, vai prevalecer a vontade de Deus, que não era a tua, e a vontade de Deus é melhor do que a tua. Quando eu digo a tua, eu digo a minha também. Então ela sabia dessa missão, ela não compreendia, mas falou: peraí, me apareceu um anjo. Eu estou mais do que avisada. Quando eu fui visitar minha prima Isabel, as crianças pulou no ventre quando eu saudei ela, a virtude que estava em nós. Irmão, sabe de uma coisa? O Senhor quer essa tarde abrir os teus ouvidos, abrir os teus olhos espirituais, para que você não seja pego de surpresa pelas coisas que acontecem na tua vida. Se você começar a olhar com os olhos da palavra, se você começar a olhar com os olhos de Cristo em você, você vai perceber: olha, lá aquele dia Deus já tinha me avisado, eu não percebi. Os irmãos já passaram por isso? Depois de alguma coisa que acontece na sua vida, você fala: meu Deus, bem que o Senhor avisou.
Então Deus não quer que você seja pego de surpresa. Irmão, em nome do Senhor Jesus, irmão, Alamaia, receba essa virtude de Deus sobre a tua vida, de alinhar o teu coração com o coração de Deus, de estar sempre atento. Olha aqui, o Senhor jogou um cisquinho no meu caminho, não é sem motivo. Olha, eu perdi esse compromisso, olha, essa pessoa se afastou da minha vida. Senhor, isso é coisa tua, Senhor. Eu não vejo, mas tu estás vendo. O Senhor diz que quer o coração dele no nosso coração, irmão. Abre o teu coração para Cristo entrar, irmão. E o coração dele tomará conta do teu. Imagina você ligado no céu, assim, ó. O que a palavra fala sobre a videira? Que nós éramos zambujeiro bravo. E fomos enxertados na videira. Não foi a videira enxertada no zambujeiro. A maior parte era a videira. E uma vara era de zambujeiro. Então, o bem era maior. A videira era maior. De maneira que tomou conta do zambujeiro. Ele se tornou videira. E deu fruto, irmão. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus nas alturas. Alamanaia, Jesus. Tem coisa nova de Deus caindo aqui sobre a vida de alguém. Tem revelação de Deus caindo sobre a tua alma. Senhor está te abrindo os teus mistérios de desde o céu. Senhor está abrindo o teu entendimento, o teu coração, para você compreender melhor as coisas de Deus, para você não ser pego em confusão. Porque que a palavra diz? Não há sombra nem variação. Com Deus não tem dúvida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E a mãe, Maria, a mãe, como as irmãs, como nós que somos pais, não é? Foi lá ralhar com o filho. Mas olha o cuidado de Lucas, porque a resposta dele pareceu meio mal educada, né, irmão? Pareceu meio ríspida, né? Por que estava me procurando? Você não sabe que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Mas Lucas era tão cauteloso, era médico, era um homem esclarecido. Ele vai e escreve, olha, o menino crescia em estatura e era sujeito a seus pais, viu? Como diz, não vai pensar que ele era um menino qualquer, não, ele era sujeito aos pais e a graça de Deus estava sobre ele. Mas é que de vez em quando, o Deus que habitava nele tomava conta de tudo. E aí era o Deus que falava. Quando foi mais lá na frente, teve outra parte que ele estava já homem, fazendo um discurso, Mateus também conta, Marcos, que ele estava fazendo discurso e levanta-se um homem entre a multidão e fala, bendito o ventre que te gerou, benditos são os peitos que te amamentaram, dizendo, que maravilha, você é uma bênção. E ele vai e diz, mais bendito e bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e aguardam no coração. Aí quando chegou lá em João, lá nas bodas em Caná, que ele falou, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ela já estava acostumada. Ela vira para o servente e fala, fazei tudo o que ele vos disser. Esse aí é o Deus, não é meu filho, não. Esse aí que está falando, o meu filho natural não faz milagre, mas o Deus que veio junto com ele faz. Irmão, Deus vai te dar o dom de discernir os espíritos. Vocês creem nessa palavra, irmão? Deus vai te dar o dom de olhar e falar, deixa eu ver que espírito que está nesse cara. Olhar bem para ele e falou, para trás de mim, Satanás. Que vem te agradando para te apunhalhar as costas, que vem te adulando para querer o teu mal, ou qualquer outra coisa parecida, ou Deus escancarado para você. O Senhor disse, o meu reino estará sobre vós. E alguém perguntou, disse, mas quando o reino estará? Ele, mas o reino já está aqui, o reino já está colocado. O meu Pai se revelará a nós. Alguém levanta e fala, mestre, mostra-nos o Pai. Mas como mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Irmão, receba a luz da palavra de Deus. Porque o crente que não tem compreensão da palavra é uma criança com uma arma de fogo na mão. É um perigo. Tá aí os irmãos que são policial, sabem do perigo. Não é? Você tem a fórmula da felicidade é infeliz? Ué, se ela é a fórmula da felicidade e eu não sou feliz, a fórmula porventura falhou com alguém? E eu preciso entender ela, não é?
Preciso aprender a ler. Se o dono da Coca-Cola me der a receita da Coca-Cola, não vai nada. Eu não sei interpretar aquelas químicas, não é? Aqueles produtos. Agora entrega na mão de um químico para você ver se ele não fica rico. Fala, isso aqui eu sei fazer. Ele não sabe o segredo. Irmão, receba o segredo de Deus sobre a tua alma. E daí a mulher, receba a revelação de Deus sobre a tua alma. Irmão, vou insistir naquilo que Deus manda dizer. Tem coisa nova vindo no teu caminho, material e espiritual. Tem abertura de mente, tem abertura de coração. Você olhava Cristo dentro de um copinho desse tamanho, e agora você vai ver Cristo em todo o universo, Senhor do céu, da terra, regedor do céu, dos oceanos e dos mares. Você vai enxergar Cristo em tudo que é lugar. Oh Senhor, antes eu não enxergava que Tu podias operar assim, assim, assado. Antes eu não enxergava que Tu podia fazer essas coisas, mas o Senhor te diz, deixa-me trabalhar na tua vida. Teu coração está na mão de Deus, dá um glória a Deus aí, irmão. Senhor, meu coração, minha mente, tudo que eu tenho, tudo que eu sou está na tua mão. O Senhor te diz, aguarde, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Contei aos irmãos, quando nós éramos bem novinhos de casado, Dani e eu fui fazer uma visita na Assembleia de Deus. E nós tínhamos tanto medo de ir em outra igreja, que a gente achava que se fosse para outra igreja, a gente ia morrer, ia para o inferno. Tanto que uma vez eu fui congregar numa igreja, eu tinha 11 anos, 12 anos, para tomar minha primeira Santa Ceia. Tive que levantar e pedir perdão no dia da Santa Ceia, senão não podia tomar Santa Ceia. E a gente morria de medo. Dani, vou congregar lá com os irmãos da Assembleia, ela foi fechar o portão para mim, as lágrimas pingavam no chão. Pelo amor de Deus, meu marido vai para o inferno agora. E aquele diz, nós fomos criados assim. E fui, as mãos suavam de medo. Uma igreja bonita, pensa nos irmãos amorosos. E naquele dia eles estavam numa campanha e tinha a palavra do dia, o texto da palavra do dia, que eu confesso aos irmãos que eu não me lembro qual era. Aí o irmão que me levou, o irmão Zé, falou, olha, irmão Rodrigo, essa vai ser a palavra do dia, na hora certa eu te mostro. Tá bom, uma igreja bem cheia, num bairro chamado Lagoinha, em Ubatuba. Não, irmão Zé, tá tudo jóia. Mas eu fui tão bem recebido, que metade daquele medo já foi passando. Ai, mas tão bacana, os irmãos tão legal. Nossa, vou falar para Dani que é besteira isso aí. Mas estava com medo. Aí o irmão levantou, um presbítero, eu não me lembro o nome dele, um senhor de bigodinho assim. Falou, irmãos, tá aí, estava aparecendo assim num retroprojetor, a palavra. Estava aqui aparecendo a palavra do dia, dessa noite, irmandade, mas quando eu estava aqui sentado, hoje é meu dia de pregar, o Espírito Santo falou no meu coração muito forte. E mandou mudar tudo por causa de uma alma que está aqui. Aí eu já desconfiei, Saulo. Eu falei, é comigo esse negócio aí. Mas fiquei quieto. Vamos ler a palavra no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, o vaso do oleiro. Esse homem ferveu pregar, irmão. Irmão, um vaso, se você puser ele no meio do lodo, ele é um vaso. Se você puser ele numa estante bonita de ouro, ele é um vaso. Se você jogar ele na areia da praia, ele é um vaso. Irmão, se você estiver aqui, se você estiver na sua igreja, se você estiver no meio do mato, onde você estiver, você é um vaso. Vaso é vaso, irmão. Ai, que alegria, Deus me libertou, irmão. Estou liberto até hoje. Glória a Deus nas alturas. Você é um vaso na mão de Deus. Não deixa o adversário cegar a tua mente, teu coração. Não deixa o adversário fazer você vir a menos da presença de Deus. Recebe um choque da palavra aí, irmão. Recebe uma virtude da palavra aí na tua alma. Exalta, glorifica a Deus. Ninguém te enganará, irmão. Glória, glória, Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Não deixa ninguém te enganar, não, irmão. Abre o teu coração, Senhor. Eu estou aberto às coisas de Deus. Eu estou aberto a todas as possibilidades. Toda oportunidade que eu tiver de te exaltar, glória a Jesus. E a gente vai aprendendo. O Senhor vai ensinando, vai abrindo nosso entendimento, nosso coração, vai criando oportunidade, não é, irmão? Vai criando oportunidade para a gente. Então, o irmão Marquinho, o Bruno, eu e tinha mais um. Quando inaugurou esse mercado aqui de cima da igreja, ou era só nós três mesmo? Só nós três? Falei para o Bruno, eu e o Bruno somos dois gordinhos, então nós não podemos ver comida.
E o Bruno é companheiro, falou para comer. É ou não é, Brunão? Nós estamos juntos. Brunão abriu o mercado lá, deve ter um monte de coisa gostosa. Estava cedo para o hora do culto, um culto de quarta-feira, né? Sei lá que dia que foi. Ou campanha de sexta-feira, não sei. E o Marquinhos, o outro também, a barriguinha dele. Vamos, Marquinhos? Vamos, mano. Vamos embora, atrás de comida, irmã Márcia. Que gordo, o que quer? Quer comida. Aí fomos para lá, mas ficou tão bonito o mercado, vocês não foram aqui, depois vocês vão para você ver que bonito que ficou. Empório Laranjeira, que chama, né? E o dono estava lá, uma simpatia que só esse rapaz, quando ele precisou fazer obra aqui embaixo, sempre se deu bem com a gente, graças a Deus. Olha, vocês gostaram? Falei, nossa, mas que bonito que fosse o mercado, Deus que abençoe, parabéns. E ele, de quando em quando, falam de Deus, ele parece-me que é batista. Eu falei, aqui, vamos fazer uma oração aqui no mercado, então? Ele falou, agora, já fizemos uma roda, né, Brunão? Ficamos um do lado do outro, os freguês meio olhando, tinha um freguês lá tomando uma cerveja, também ficou meio olhando, tinha ele tomar uma cerveja. No meio de todo mundo, no meio do mercado, fizemos uma oração, abençoando aquele lugar, e foi mais uma oportunidade de dizer que Deus é bom. E glória a Deus. E que nós não nos envergonhamos desse evangelho, nós nos envergonhamos de ser quem sou. Ah, irmão, você é crente? Crente até o Satanás é. Eu sou cristão, vivo de Cristo, por Cristo, no meu Senhor. Eu vivo pelo meu Deus. Você é de qual igreja? Da onde você é? Irmão, eu sou do céu, estou passando uns dias aqui só. Glória a Deus. Você é da CCA? Deus me defenda, eu sou de Jesus Cristo, meu Senhor. Glória a Deus, e se alguém for de alguém, a CCA que é minha, eu que dou coleta para manter ela, não é, irmão? Glória ao nome do Senhor, eu sou de Cristo, a minha avó não sabia escrever o nome, mas a senhora de qual, da onde você é? Eu sou de Jesus, e de Jesus eu sou, não sabia escrever o nome, mas sabia quem ela era e para onde ela ia. Glória ao nome do Senhor, saiba você também, que ninguém te enganará. Deus vai pôr a palavra da vida eterna na sua boca, Deus vai pôr do lado você de gente grande. Deus já fez isso na minha vida, Deus vai fazer na tua vida também. Quando eu entrei aqui na família do povo do SBT para orar, quando eu entrei lá na emissora do SBT para conhecer aquele povo, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, e Deus vai abrir as portas para você. Tu não estarás por baixo, tu só estarás por cima. Tu não serás humilhado, tu serás exaltado. Aquele que te viu se coçando de caco de telha vai ver a bênção na tua casa. Só que vai ter acontecido? O mundo vai ter mudado? Nosso mundo mudou e a bênção chegou na vida da irmã Mara, no meio do irmão Rodrigo. Olha que maravilha, a irmã Mara e o irmão Rodrigo mudaram e deu lugar para a bênção chegar na vida. A bênção já está aí, irmão. Precisa ajustar alguma coisinha em você, não é? Para ela chegar. Não é? Às vezes você faz uma reforma na casa e você precisa comprar um sofá menor, cortar um pedaço do armário, não tem? Ou fazer aquele sob medida, não é? Mudou a porta do lugar, tem que mudar a cortina. É assim, o Senhor te diz, estou fazendo uma reforma, mas os adornos vai ser daqui, ó. Vai ficar bom, sua casa vai ficar bonita, e todo mundo que chegar vai falar, que casa bonita, glória a Deus. Tanto amor, irmão, tanto amor que dá gosto de pregar essa palavra. Tanto amor de Deus pela tua vida. Pode ficar tranquilo. E reforma quebra alguma coisa? Não quebra, irmão? Faz uma sujeira, quer tristeza fazer forro de gesso com a gente morando na casa. Deus o livre e guarde. Mas depois que a sanca de gesso fica pronta e que acende as luminárias, fala, ah, Senhor, valeu cada pedacinho de pó. Você fica uns 2 anos, né, irmã, tirando pó da casa ainda. Mas toda vez que você olha tudo arrumadinho, você fala, ah, mas valeu a pena, está tão bonitinho, irmão. Não tem problema, está fazendo uma baguncinha na tua vida, mas Deus está trabalhando para melhor, irmão. Você sofreu uma mudança muito abrupta na tua vida e você está meio assustado, o Senhor te diz, aquieta o teu coração, eu estou mudando para melhor. Eu precisei mexer com você, que você estava muito acomodado, mas agora você vai enxergar as coisas diferentes. Vocês creem? Dá glória a Deus, irmão. Abraça a palavra, toma conta da palavra. Ele diz, Senhor, é comigo mesmo, glória a Deus. Se você tem medo de macumba e você acredita na macumba, acredita na palavra, irmão. Oh Deus, é comigo mesmo, ajeita a minha casa. Eu também quero entrar no meio dos doutores. Você quer entrar no meio dos doutores, irmão? Receba essa condição no nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor.
No ano de 91, eu estava congregado numa salinha de oração chamada Vila Atlântica. Vou encerrar a palavra. Lá em Caraguá. Agora chama Cidade Jardim. E Deus mandava a palavra na boca do irmão Nelson. Nelson Noboru Mochizuki, é o cooperador de lá. Você ainda vai estar em lugar, ele dizia. Olha, em 91 eu tinha 7 anos. Você ainda vai estar em lugar. Eu batizei naquele ano, no começo do outro ano. Você ainda vai estar em lugar que você vai lembrar dessa palavra. Você não tem condição, você não é nada. Mas o Senhor te diz, eu vou te levar longe que você nem sabe. É um moleque, minha mãe organiza toda a vida, estava sempre perto dela, ou perto do meu pai. Passou a palavra. Aí, nossa Deus, quando? Passou 30 anos. Embarcamos aqui em Guarulhos para ir para a África. Aí o avião subiu lá, 10 quilômetros de altura. Acabei dormindo de tanto medo que eu estava dormindo. Tinha tomado draminha, que dá um sono na gente. Dormi. Eu sei que quando eu estava por cima do Oceano Índico, já estava dormindo. Já tinha viajado umas 8 horas. Dormi, sonhei com esse culto. Eu estava lá dentro da igreja. Os irmãos, quando vê o irmão Sampaio, pergunta para ele isso aqui. E eu sonhei dentro da igreja, e eu do lado dele no avião, e glória a Deus, dormindo. E a turma do avião, sem entender nada. Sorte que a tripulação falava inglês só, acho que eles nem entenderam nada. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Oh, que palavra boa do irmão Nerson, o Sampaio disse que eu estava falando. Dali a pouco eu acordo, eu estava na janela, que eu olhei para baixo, aquele oceano que não tinha fim, o Senhor falou, eu cumpro ou não cumpro a minha palavra? Glória ao nome santo do Senhor. Você vai ver, irmão. Você vai ver. Você foi escolhido, irmão. Você foi escolhido por Deus desde o ventre da tua mãe. Tem uma escolha de Deus sobre a tua vida. E ser escolhido por Deus não é fácil. Ser escolhido de Deus é um peso alto. A minha infância foi inteira sendo chamado de crentinho, não podia jogar bola com os meninos, se não passava a lição do Bona na aula de música, apanhava quando chegava em casa. Nunca tive bermuda, fui comprar bermuda depois de velho, coisa mais feia do mundo. Não tive amigo, fui no cinema uma vez assistir Lua de Cristal, fiquei com medo, que minha mãe falou que lá dentro era o inferno, fiquei com medo de nunca mais sair. Mas estou aqui com vida, dando glória a Deus. Valeu, e não me arrependo de ter escolhido o meu Deus como único e suficiente Salvador da minha alma. Eu sou completo, irmão, não me falta nada. Tudo que eu preciso, o meu Deus supre, o meu Deus prepara, e o Senhor te diz, nada te faltará. O conhecimento te serão dado com abundância, e Deus fará de ti uma fonte de água viva, que o teu conhecimento será para muitos e muito. Deus porá a palavra na tua boca, que de você falar muitos se alimentarão das coisas do reino de Deus. Deus colocará em você um dom de cura, um dom de pacificação. Por onde você passar, a cura vai emanar dos teus braços, dos teus dedos, com o toque da tua mão. Quando você abrir a tua boca, o demônio vai se sujeitar lá do outro lado, lá longe, porque haverá uma espada inflamada na tua língua, que vai confundir o inferno. Irmão, abre a tua boca, dá glória a Deus. Hoje Deus está te consagrando para alguma coisa grande. Hoje Deus está te escolhendo para alguma coisa excelente. E está preparando a tua estrutura espiritual para que você não se envaideça, para que você não se ache grande. Porque quando você estiver lá no topo, você vai dizer, tudo foi o Senhor. Não é nada meu, foi tudo o Senhor. Então prepara-te, irmão, de todo o teu coração, irmã, e creia nesta palavra. Hoje essa palavra vem te dar sabedoria, no nome de Jesus. Deus seja louvado. Oh Deus, aleluia. Irmão, vem orar, irmão Saulo, querido, por favor, desce aqui. Vem, pode vir. Pode dando glória a Deus, mas aproveita esse restinho de culto
E dá glória a Deus, o Senhor vai passar e vai te dar um apertão tão gostoso que você vai ter que dar uns glória mais alto. Você vai ver. Ajoelhados, agradecemos a Deus em santa oração. Amém. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo é, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Eterno Criador e bondoso Pai Celeste. Senhor, mais uma vez, na tarde desse dia, estamos reunidos na Tua presença, em ato de adoração e agradecimento, Senhor, por mais essa preparação, Senhor, de estar na Tua presença, na Tua casa. Senhor, glória ao nome do Senhor. Graças te damos, Senhor, pelos hinos entoados. Glória ao nome do Senhor pela oração. E, Senhor, e maiormente te damos graças nesta tarde, Senhor, pela santa e bendita palavra. Glória ao nome do Senhor. A Tua palavra veio falar de renovo. A Tua palavra veio falando, aleluia, de transformação. A Tua palavra veio falando de reforma. A Tua palavra veio falando que Tu vai reconstruir na nossa vida algo que a gente não espera. Senhor Jesus, aleluia, o Teu povo clama por misericórdia. E mais uma vez nós estamos aqui com os nossos joelhos curvados na Tua presença, te rendendo graças, Senhor, porque nós cremos que Tu entrou nesta tarde para fazer um renovo dentro desta igreja, e nós sentimos que no céu está sendo ligado, foi ligado, Senhor, bem no início deste culto, Senhor, uma escada que sobe, os Teus anjos sobem e descem, e nesta tarde, Senhor, nós vamos te pedir, aleluia, traz, Senhor, para nós força, traz condição de lutar, aleluia, o nome do Senhor, aleluia. Se alguém tiver aqui precisando de fé, Senhor, derrama fé, aleluia, o nome do Senhor. Se alguém tiver precisando, aleluia, de um presente do céu, nesta tarde nós vamos te pedir, Senhor, aleluia, derrama os Teus dons dentro desta casa de oração. Nós precisamos ser mais crentes, nós precisamos ter, aleluia, condição de encarar o nosso adversário, e nesta tarde nós cremos por esta palavra que Tu mandaste. Tu vai encher nós da Tua força, Tu vai encher do Teu poder, da Tua glória, e o Teu nome vai ser glorificado. Pai, quem estiver ouvindo, Senhor, aleluia, esse culto, assistindo esse culto, aonde estiver, Senhor, vai lá, Senhor, visita, aleluia, o nome do Senhor, mexe os corações aquebrantados, endurecidos, aleluia, e que muito tempo não sentiu uma glória, Tua glória, e nesta tarde, Senhor, na Tua igreja te implora, aleluia, o nome do Senhor, entra pelos canais de comunicação, vai até aquele coração, Senhor, de pedra, modifica, e o Teu nome será glorificado. Graça nós te damos, Senhor, por esta oportunidade de poder estar na Tua presença, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu se faz presente junto de nós. Então, Senhor, acompanha nós para os nossos lares, e aonde, Senhor, aleluia, o nome do Senhor, estivermos que entrar, seja, Senhor, Tu, aleluia, na nossa frente, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Graças nós te damos, Senhor, por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive hoje eternamente. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa, irmãos, essa força maravilhosa invadir o teu coração, invadir tua mente, a tua compreensão, a tua consciência. Senhor, está derramando algo que nunca foi derramado, irmão. Bendito seja o nome do Senhor.
Tu está sendo promovido essa tarde de servo para amigo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar todos em pé, irmãos? Nos bancos aí à sua frente, de onde você está sentado, sentada, estão os envelopes das ofertas. Hoje é dia 25. Hoje é dia 25 de maio, finalzinho de mês, as coisas apertam, que é uma bênção, graças a Deus. Mas as contas não esperam. Então, temos bastante compromisso. A gente está um pouquinho assim só preocupado, mas confiante que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Então, cabe a nós comunicar a Irmandade, mas também não entre em desespero, não vai fazer nada que não esteja ao seu alcance. O que Deus preparar de oferta, de coleta, é sempre muito bem-vindo. Os envelopes estão aí na frente, lá com o irmão Marquinho, com a irmã Mara, estão as maquininhas de cartão. Se alguém for precisar passar cartão de débito ou crédito, é só se dirigir até lá agora, já para passar. E os demais, ofertem com aquilo que Deus preparar, que nós vamos agradecer a Deus, os irmãos depois vão recolher, enquanto nós vamos cantando o hino da despedida. Tá bom? Aí de cartão, tá tudo ok? Vamos orar então pelas ofertas? Claro, tá bom. Desculpa. É domingo o batismo, né, Marquinho? Domingo, às 10 da manhã, dia 30, nós teremos batismo aqui na congregação do Alphaville, com a ajuda de Deus. Prontinho? Vamos lá? Bondoso Deus e Pai Celestial, nós colocamos nas Tuas mãos a oferta do Teu povo e Te pedimos que faça, Senhor, com que prospere bastante, não só para a Tua obra, mas também na vida da nossa Irmandade. Nesses dias tão difíceis, de tanto choro e tristeza que temos passado, coloca a Tua mão, abre as portas que estão fechadas e o Teu nome sempre será glorificado. É o que pedimos a Deus, em nome de Jesus nosso Senhor, bendito para sempre. Amém. Os irmãos obreiros vão passar recolhendo aí, tá bom? Dos irmãos e das irmãs. Vamos nos despedir com o cântico 378. 378. Glórias a Deus. Glória a Deus.
Glórias a Deus. Glória a Jesus. Tem algum dos irmãos que é músico? Não é músico? Você é músico? O que você toca? Trombone? Puxa vida. Os irmãos aí também são músicos? É você que está cantando tenor aí? Rapaz, que tenor ajeitado. Tinha música escondida aí, nós sem saber. Que bom. Glória a Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Bem bonita. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Força! Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. À noite, às 20 horas, nós teremos culto online novamente. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e a sua santa palavra estejam dentro dos nossos corações. Amém, Jesus.